1 Coríntios, capítulo 10, e abrimos a palavra de Deus e vamos fazer mais uma oração agora. Querido Deus, Pai, a Tua palavra está aberta, Senhor. Ó Pai querido, ela é luz quando a Tua palavra é luz para nós, quando nós a colocamos em prática em nossas vidas. E para que possamos compreender verdadeiramente a Tua palavra, necessitamos que o Espírito Santo fale conosco, Pai. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E é reconhecendo a nossa incapacidade que nós oramos neste momento, pedindo que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos dê um entendimento verdadeiro. Queremos compreender, Senhor, não só a letra, queremos compreender além da letra. Queremos viver a Tua palavra, Pai. Eu quero pedir uma bênção especial sobre cada pessoa que aqui neste momento está ouvindo a Tua palavra. Os que ouvirão depois, abençoe, Senhor, essa pessoa, essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Fique conosco, Pai. O Senhor tem bênçãos prometidas para todas as vezes que nós estudamos a Tua palavra. E nós reclamamos agora essas bênçãos, não porque somos merecedores, mas pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Reclamamos em nome de Cristo Jesus, porque confiamos na misericórdia do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, 1 Coríntios 10, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bem, aqui nós estamos falando do povo, a história de Israel. Aqui nós estamos falando do povo que foram batizados na nuvem, como o mar, né? Que comeram de um só manjar espiritual. Aqui a palavra de Deus está falando do povo que bebeu da pedra espiritual que seguia e que era Cristo Jesus. Mas é interessante nós ouvirmos assim, que eles bebiam de uma pedra que os seguia, que essa pedra era Cristo. Eu quero ler um comentário no Patriarcas e Profetas que diz assim: a corrente da água que serviu para refrescar Israel no deserto fluiu primeiramente da rocha que Moisés feriu em Horebe. Durante todas as suas vagueações, onde quer que fosse necessário, eram supridos de água, como um milagre da misericórdia de Deus. Eu gostaria de comentar essa parte do desejado, que fala para nós que onde quer que fosse necessário, eram supridos de água, como um milagre da misericórdia de Deus. Entretanto, a água não continuou a brotar de Horebe. Onde quer que necessitasse de água em suas jornadas, das fendas da rocha, ela jorrava ao lado do seu acampamento. Eu quero trazer isto para a sua vida, para a minha vida. O Senhor Jesus, ele nunca falhou numa necessidade sua. Jeane, Lígia, Júnia, eu queria poder, não tem como eu ler aqui o nome de todas as pessoas, Leni, Marli, quem estiver aqui, quem estiver ouvindo esta mensagem, se nós pararmos e formos meditar, onde quer que necessitasse de água,
em suas jornadas das fendas da rocha, era jorrado ao lado do seu acampamento. Aonde você necessitou, o Senhor nunca falhou numa necessidade sua. Para e pensa. O Senhor não falha nas nossas necessidades. Aquele povo, todas as necessidades deles foram supridas, todas as suas necessidades foram supridas. Nós podemos reclamar, às vezes, de coisas que nós queremos e não nos foi dado, que foi para o nosso bem. Mas todas as nossas necessidades foram supridas. Aquilo que nós necessitamos até aqui, Cristo Jesus nunca falhou. E Ele nunca falha. Este é o primeiro... A primeira coisa que eu queria, assim, que eu peço que o Espírito Santo nos ajude para refrescar a nossa mente, que o Senhor Jesus, Ele acompanha o povo, e Ele nos acompanha de perto, e durante todas as suas vagações, a minha e a sua, onde quer que fosse necessário, o Senhor supriu as suas necessidades, e Ele supriu as minhas necessidades. Bem, este versículo me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar a lição essa semana. E eu tirei algumas lições aqui no Patriarcas e Profetas, e peço a Deus que Ele nos ajude a refletir juntos. Quando eu copiei aqui uma passagem que diz o seguinte, que o Senhor, eu vou ver a página para que a gente possa anotar, né? Eu copiei, meditei, fiquei pensando como Deus lida, como Deus cuida de nós, essa maneira toda especial que o Senhor faz conosco. Eu quero convidá-los, diz assim, que o nosso Deus, Ele nos dá as bênçãos, Ele fala conosco. Eu não quero falar, não. Eu quero ler. Eu vou abrir aqui e eu quero ler essa passagem diz assim, é o capítulo 43 do Patriarcas e Profetas. Eu quero ler, que é para a gente ser fiel do jeito que diz a palavra. Deus fala com seu povo pelas bênçãos que lhes dá. Por todas as bênçãos que Deus te deu e me deu, Ele está falando conosco, mostrando para nós que Ele não falha conosco. E quando elas não, olha só, quando eles não as recebem com o devido valor, fala ao seu povo pela retirada dessas bênçãos. Meus queridos, Ele tem as duas maneiras de falar, né? Deus fala conosco. Essa passagem está no capítulo 43 do Patriarcas e Profetas. Então, Deus fala conosco, fala com o seu povo, através das bênçãos que Ele nos dá. Deus te abençoou. Deus, através das bênçãos que Deus te deu, Ele tem mostrado para você e para mim o amor e o cuidado dele conosco. Ele tem mostrado que Ele não falha, que Ele supre as nossas necessidades. Ele tem provado o cuidado dele conosco. Agora vem a segunda parte. Mas quando o povo não recebem com o devido valor
quando nós não reconhecemos que Ele está conduzindo a nossa vida, quando nós não reconhecemos este amor, este cuidado de Deus conosco. Ele, então, retira. Agora, é interessante que ele retira essas bênçãos também por amor. Isso aqui me tocou muito. Ele não retira essas bênçãos por castigo. Não. Ele retira essas bênçãos também por amor. Para quê? Para que nós reconheçamos o nosso pecado e voltemos para Ele. Todo jeito é amor, todo jeito é cuidado. Ele retira para que eu e você pensemos assim, olha, nós não estamos valorizando, nós não estamos compreendendo, nós não estamos valorizando essas bênçãos, não estamos desfrutando. E aí, então, ele retira para a gente fazer essa análise, para a gente reconhecer o pecado do coração e a gente voltar para ele. Continua sendo amor, continua sendo cuidado, continua sendo bênçãos. Há pouco tempo a gente leu que as provações, né? Elas trabalham também para mudar o nosso caráter. Todo jeito é cuidado, todo jeito é amor. Quando eu li essa mensagem, eu estava estudando sobre Moisés quando feriu a rocha. E aí eu marquei aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos que naquele momento que Moisés feriu a rocha, diz aqui o Patriarcas e Profeta que a rocha ela deveria ser ferida uma vez. A rocha ferida era a figura de Cristo. Por meio deste símbolo, aprendemos as mais preciosas verdades espirituais. Assim como as águas vivificadoras brotavam da rocha ferida, também Cristo, ferido de Deus, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, a torrente da salvação flui em favor de uma raça perdida. Assim como a rocha foi ferida uma vez, semelhantemente, Cristo deveria ser oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito. Hebreus 9, versículo 28. O nosso Salvador não deveria ser sacrificado a segunda vez. E para aqueles que buscam as bênçãos de sua graça, basta apenas pedi-las em nome de Jesus, expressando o desejo do seu coração em uma prece feita com sincero arrependimento. Primeiro, a primeira lição é: o Senhor nos dá as bênçãos, Ele abençoa o seu povo, as bênçãos, as suas necessidades são supridas, assim como Ele supria todas as necessidades daquele povo. Mas quando o Senhor retirar algo, não é para nós ferirmos a rocha novamente. Quando o Senhor retirar algo, é para nós olharmos para nós. O que está faltando? É para rever o Senhor. Aqui, Patriarcas e Profetas diz claramente que era para a gente rever os nossos pecados e voltar para Jesus. Ele nunca falhou conosco. Eu me lembrei assim, aquele cuidado de Deus todo o tempo e eles murmurando, assim nós fazemos, né? Todo o cuidado de Deus, e quando algo nos falta, nós murmuramos. E aí, nós ferimos o coração do nosso Salvador. Quando nós necessitarmos de algo, é preciso nós pararmos, rever
aquilo que nós estamos fazendo, e o nosso Salvador, ele não deve ser sacrificado pela segunda vez. Basta apenas nós irmos diante do nosso Deus, com sincero arrependimento, expressar o desejo do nosso coração e pedir perdão, mostrar o nosso arrependimento e pedir a Deus. E então essa oração, ela levará perante o Senhor dos Exércitos os ferimentos de Jesus, e então de novo fluirá o sangue doador da vida, simbolizado pelo fluir da água viva para Israel. Devemos ir diante do nosso Deus com humildade, pedir que Ele sonde os nossos corações. E o pecado de Moisés, diz aqui no Patriarcas, que ele poderia ter acalmado a murmuração antes de pedir a Deus que agisse no lugar deles. Moisés deveria ter, naquele momento que o povo estava murmurando, pedindo água, nas murmurações, reclamando, ele deveria ter primeiro mostrado para eles, acalmado a murmuração, mostrado que o pecado, o erro estava com eles. Ao invés de reclamarmos do nosso Deus, nós precisamos, primeiramente, sondar o nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de todas as nossas necessidades, Ele não falha. Quando algo é retirado, quando algo nos falta, nós precisamos rever os nossos corações, pedir diante de Deus e ir com arrependimento e falar com Deus. Moisés e o irmão, poderiam ter acalmado a murmuração primeiro, antes de pedir a Deus que agisse no lugar deles. Porque para eles compreenderem que o erro estava com eles. Moisés deveria somente, e depois de ter falado, ele deveria somente ter falado à rocha, assim como temos apenas que pedir as bênçãos em nome de Jesus. Nós também precisamos ir a Cristo, compreender que nós precisamos apenas pedir, porque é o nosso Deus, Ele está desejoso de nos abençoar. Ele é que quer nos abençoar, Ele é que é bom, nós nem sabemos o que é bondade. Ele é que quer nos abençoar. O que falta apenas em nós é refletir com Cristo aonde é que nós estamos errando. E então, outra lição que eu gostaria também aqui de convidar os irmãos para que nós refletíssemos é que Moisés e Arão, eles sentiram-se ofendidos e por isso eles perderam de vista o fato de que a murmuração do povo, eles no momento, eles olharam para si, eles se sentiram ofendidos, diz aqui no Patriarcas e Profetas. E no momento que eles se sentiram ofendidos, eles então perderam de vista a murmuração. Foi por isso que eles não acalmaram o povo e não falaram com o povo que o erro estava com eles, porque naquele momento eles tiraram os olhos de Cristo, né? Diz assim, olha, Moisés e Arão sentiram-se ofendidos e perderam de vista o fato de que a murmuração do povo não era contra eles, mas contra Deus. Ao olharem para si mesmo, caíram no pecado, sem perceber, e não conseguiram levar as pessoas a ver a grande ofensa que tinham cometido contra Deus. Olharam para si mesmo. A outra reflexão aqui que nós precisamos, assim, que eu gostaria que nós refletíssemos, todo o tempo, eu não compreendia bem, mas todo o tempo, quando eles falavam contra Moisés, Patriarcas e Profetas nos diz que sempre Moisés estava dizendo,
As suas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Não fui eu, mas sim Deus que os libertou. Todas as vezes que eles murmuravam, Moisés repetia para eles. Eles sabiam que era Deus que tinha tirado eles lá do Egito. Mas eles falavam o quê? Durante a murmuração, eles murmuravam contra Moisés. Moisés, você nos tirou, nós vamos morrer aqui. Eles sabiam, mas com a boca eles não confessavam. Né? Eles falavam, eles voltavam os olhos para o homem. Falava com Moisés, você tem feito isso conosco, você nos tirou, nós vamos morrer aqui. Eles faziam murmuração contra Arão e contra Moisés, o tempo todo, contra Arão e contra Moisés. Mas Moisés, na sua infinita sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo, ele sempre trazia, Arão, ele sempre trazia o povo. Aqui nos diz assim, na página 253, do fracasso de Moisés, aqui diz assim, em todas as suas jornadas, ao se queixarem das dificuldades pelo caminho, Moisés dizia a eles, Moisés com paciência, com bondade, todo o tempo Moisés ia dizendo para eles, as suas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor, porque não fui eu que libertei vocês, e sim quem libertou foi o Senhor que libertou vocês. Todas as vezes, com as palavras precipitadas, né? Naquele momento, Moisés diz, será que teremos que tirar água? Aí, ali, naquele momento, Moisés trouxe para ele. Quantas vezes nós estamos fazendo isso, né? Na comissão da igreja, nós dobramos o nosso joelho, oramos e entregamos tudo nas mãos de Deus. E aí vamos fazendo, pedindo a Deus, e Deus vai direcionando para nós colocarmos, indicarmos as pessoas para cada cargo, né? E se Deus não tiver misericórdia de nós, daí um pouquinho a gente esquece que foi Deus, né? A gente diz, nós colocamos fulano, nós erramos nisso aqui, não, nós deveríamos ter feito, mas nós não oramos. Foi Deus que direcionou. Aí oramos, Senhor, mande o pastor para a nossa igreja, Senhor, toma o controle da igreja. Aí vem um pastor, se tiver algo que não nos agrada, não, gente, esse pastor que veio aqui, o pastor fez isso. Não foi o pastor, foi Deus. Quem diria, nós não oramos para que Deus mandasse o pastor certo? Então, qual é o pastor que está na igreja? O pastor certo, o pastor que Deus mandou. Nós não oramos para que Deus dirigisse a comissão. Então, cada cargo que foi colocado, e aí quando alguém reclama, mas vocês tiraram fulano, vocês colocaram cicrano, aí a gente acaba esquecendo. Mas será que nós erramos? Será que nós fizemos assim? Irmãos, às vezes nós acabamos falando que diferente do que está na palavra do Senhor. Nós fizemos assim, nós estamos nas mãos de fulano, irmãos, aqui diz claramente que Moisés, na sua paciência, todas as vezes que o povo murmurava, ele sempre mostrava, não é contra nós essa murmuração, mas é contra Deus. Não foi Deus que libertou. Não fui eu que libertei vocês, foi Deus que libertou. E, irmãos, os nossos olhos, precisamos pedir a Deus para que isso chama-se incredulidade. O povo sabia que era Deus, mas a incredulidade não fazia-os confessar que era Deus. Nós sabemos que é Deus que está conduzindo a nossa vida, que nós não estamos nas mãos de governadores. Nós sabemos que nós não estamos nas mãos das pessoas, mas precisamos clamar a Deus para que Ele tire do nosso coração essa incredulidade, para que nós confessemos com a nossa boca. Não foi Moisés que tirou o povo, mas foi o Senhor. Para que nós também aprendamos a confessar. Não é Deus que está, não somos nós, não são seres humanos que estão conduzindo, mas é Deus que está conduzindo a minha vida e a sua vida. Precisamos pedir a Deus que tire do nosso coração essa incredulidade, porque aqui diz claramente que Moisés praticamente admitiu as acusações feitas pelo povo. Portanto, seu erro foi confirmá-los em sua incredulidade.
e justificar as murmurações. No momento em que ele falou, será que nós teremos que tirar? No momento em que ele foi, ao invés de falar com eles, acalmá-los, ele foi falar com Cristo, e ele diz, será que nós teremos que tirar água desta rocha? Ele bateu na rocha, ali naquele momento, ele confirmou a incredulidade deles. Ele deveria ter agido com eles como ele sempre agiu no passado. Não foi eu, e sim foi Deus. Para eles refletirem, para eles compreenderem que era Deus que estava conduzindo. E aí, no momento que Moisés teve esta atitude, foi por isso que Jesus tirou, foi por isso que Deus não permitiu que Moisés entrasse o pecado dele foi um pecado sério, ele trouxe a glória para ele. Nós tiramos a glória de Cristo e colocamos a glória de Cristo em homens. Quando eu digo que eu estou nas mãos de fulano, quando eu digo que é o prefeito ou que é fulano que está conduzindo, que eu estou nas mãos, eu dependo de fulano, eu dependo de cicrano. Quem está conduzindo a nossa vida, nós precisamos confessar com a nossa boca que é o nosso Deus. Se Deus tivesse passado por alto, o povo teria pensado que aí, naquele momento que ele cirou. Por que ele cirou? Primeiro, porque ele tirou, ele olhou para ele. Naquele momento, ele se sentiu ofendido. Então, ele te trouxe a glória para ele. Ele tinha que ter compreendido que a reclamação não era contra ele, era contra Deus. Aí, ele pensou nele. E aí, quando ele pensou nele, ele tirou os olhos de Cristo. Aí, ele cirou. Né? Ali, ele foi impaciente. E aqui diz o seguinte, que toda a congregação sabia da transgressão. Se Deus tivesse passado por alto, o povo teria pensado que a impaciência de um líder sobre uma grande provocação poderia ser desculpada. Se Deus tivesse permitido que Moisés entrasse na terra, o povo ia pensar que a impaciência de um líder sobre provocação, porque eles tinham consciência que eles tinham provocado, poderia ser desculpada. E Deus diz claramente, a impaciência de um líder, mesmo sob provocação, o pecado não tem desculpa. Nos tempos futuros, todos deveriam ver que o Deus do céu é imparcial e que jamais justifica o pecado. A bondade e o amor de Deus o movem a lidar com o pecado como um mal que é fatal à paz e felicidade do universo. Deus perdoou o povo pelas transgressões maiores, mas não poderia proceder da mesma forma com o pecado dos líderes e dos liderados. Moisés tinha sido honrado por ele, acima de qualquer outra pessoa na terra. O fato de ter sido abençoado com tão grande luz e conhecimento tornava o seu pecado ainda mais grave. A infidelidade do passado não anula um ato errado sequer. Meus queridos, a pressão daquela multidão enorme, era uma multidão muito grande, toda aquela pressão sobre Moisés, ainda assim, não tem desculpa para o pecado. E o povo precisava saber disso, que a pressão sobre um líder, mesmo por maior que fosse, ele pecou. A impaciência, e agora a terceira lição que eu gostaria de tirar daqui para nós. O povo ia pensar que a impaciência de um líder sob provocação poderia ser desculpada. Não tem desculpa para a impaciência. Precisamos clamar a Deus que nos dê paciência. Não tem desculpa. Agora, quando eu penso que nós perdemos a paciência com uma única pessoa e achamos duas pessoas, uma pessoa, a gente acha que é normal. Todo aquele povo ali, aquela pressão enorme, a responsabilidade, ninguém
Ninguém teve uma responsabilidade tão grande como Moisés. Aqui diz, eu vou ler do jeito que está dizendo aqui. As responsabilidades colocadas sobre Moisés foram muito grandes. Poucas pessoas serão tão provadas como ele foi. Mesmo assim, isso não desculpa o pecado dele. Não importa quão grande seja a pressão que sofremos, a transgressão é um ato nosso. A seriedade. Nós, às vezes, cedemos diante de uma única pessoa. Achamos que é normal perder a paciência. Moisés, com toda aquela multidão, ficou claramente aqui para nós. Não importa quão grande seja a pressão que nós sofremos. A transgressão é um ato nosso. Com todo aquilo que Moisés passou, o Senhor não perdoou. E até para que eu e você também, aquele povo precisava compreender. Quanto mais importante for a posição que a pessoa ocupa, maior é a necessidade de cultivar paciência e humildade. Precisamos clamar a Deus que nos dê paciência. Aqui eu aprendi a lição de nós clamarmos o nosso Deus para não perdermos a paciência em nenhuma situação. E para reconhecer, meus queridos, diante de Deus, confessar com a nossa boca, nós não podemos trazer para nós a honra que é de Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Naquele momento, ele trouxe para ele. Ele se sentiu ofendido. Eles se sentiram ofendidos. Tiraram os olhos de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Aqui diz assim, se aqueles que ocupam posições de responsabilidade tomam para si as honras devidas a Deus, Satanás conquista uma vitória. As honras precisam ser dadas ao Senhor Deus. Nós precisamos reconhecer no coração e confessar com a nossa boca. No coração de Moisés, ele sabia, ele era um homem de Deus, ele sabia que a honra era de Deus, ele sabia que era Deus que estava conduzindo. Mas naquele momento, por um pequeno momento, ele olhou para ele e se sentiu ofendido. E o pecado dele foi um pecado grave. E o Senhor, o pecado de Moisés, ele se arrependeu verdadeiramente. Mas o pecado dele foi um pecado grande. Aqui diz assim que o espírito de exaltação própria e a tendência de culpar os outros desagrada o nosso Deus. Com aquela atitude de Deus com Moisés, dele morrer, o povo refletiu, o povo entendeu que não tem desculpa para o pecado, o povo entendeu o erro deles também em terem provocado tanto o seu líder, naquela solidão, na dor, em ver aquele homem já idoso, aquele homem que tinha sido instrumento nas mãos de Deus, conduzindo a vida deles, ali e o homem morrer. Eles pararam e pensaram, refletiram o pecado deles, como eles tinham pecado, e refletiram também que eles não deveriam ser um peso para o líder. Depois, eles ficaram com outro líder, né? E ali eles refletiram, eles viram o pecado deles. O Senhor, ali ficou uma lição para todo aquele povo, ficou uma lição para mim e para você. Uma lição para nós, que o Senhor, nosso Deus, ele fala com o seu povo pelas bênçãos que ele nos dá. Mas quando nós não recebemos com o devido valor, ele também fala conosco, retirando essas bênçãos. Mas não é para o nosso mal. É para nós refletirmos o nosso pecado, aonde nós estamos errando e voltar para o nosso Deus. Tudo que Deus permite na nossa vida é bênção. As maldições se tornam bênçãos. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê paciência. Que o Senhor nos ensine a clamar a Deus por paciência. Que o Senhor nos ensine humildade, os frutos do Espírito, que nós possamos compreender como é sério
perder a paciência. Num único momento. O que Deus tem preparado. Se Deus me conceder a graça, eu gostaria de depois, num outro momento, que agora o nosso tempo já está esgotando, né? Mas no outro momento, eu gostaria de continuar esta mensagem as outras lições que nós podemos tirar daqui, que está no Patriarcas e Profetas. Se Deus nos conceder a graça, se for da vontade de Deus, ele vai nos conceder a oportunidade, né? Porque Deus, ele age conosco com amor e ele deseja que nós tenhamos essa compreensão. Mas é interessante nós compreendermos daqui a lição que precisa ser tirada para nós agora, nos últimos momentos deste mundo. A lição que precisa ser tirada: como deve estar o povo de Deus que vai fazer parte dos 144 mil agora. Irmãos, eu queria fazer um convite. Leia esse capítulo 37 ou 43. Leiam este capítulo 37 e 43 do Patriarcas e Profetas, porque aqui mostra para nós a lição que deve ser tirada dessa atitude de Moisés para nós que estamos agora nos últimos momentos, que fomos convidados para levar a mensagem final agora, de Apocalipse 14. Que o Senhor nos ajude, que não fique nenhuma raiz, nada ruim nos nossos corações, que nós aprendamos com este povo. Aqui diz assim, com amargura, eles se lembraram que o mau comportamento deles havia incitado Moisés a cometer o pecado pelo qual deveriam morrer. Foi com amargura no coração. Eles refletiram ao orar, olha, quando o povo olhou para aquele homem idoso, que logo seria retirado deles, que ia morrer, lembraram-se ainda com mais gratidão da sua ternura paternal, dos sábios conselhos, do seu trabalho incansável, e eles refletiram sobre o pecado deles. Moisés refletiu, mas eles também refletiram. Tudo que Deus faz é bom para todos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a ter paciência e que nós aprendamos a confessar, que o Senhor tire do nosso coração toda a incredulidade e que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. É Ele, é Deus que está nos conduzindo e não homens. Vamos orar? Eu vou fazer uma oração, eu gostaria que alguém fizesse a segunda oração. Querido Deus, Pai, oramos pedindo que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos. O Senhor nunca falhou conosco em nenhuma necessidade. Todas as nossas necessidades são supridas. O Senhor supre todas as necessidades do teu povo. Aquele povo tinha todas as necessidades supridas, nós também temos todas as necessidades supridas. Senhor, perdoa as nossas murmurações e nos ensina, Senhor. Muda o nosso coração, tira de nós esse coração ingrato, Senhor. Cria em nós um coração puro. Tira dos nossos lábios todas as nossas murmurações, Senhor. Dê-nos arrependimento verdadeiro, Pai querido, para que possamos ser gratos pela tua bondade, pelo teu amor, reconhecer o teu cuidado, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Fique conosco, Senhor. Tome em tuas mãos, Pai querido, cada família aqui representada. Visite os nossos lares, faça a reforma, o reavivamento que precisa ser feito e prepara-nos, Senhor, para fazer parte do povo que vai levar a tua mensagem agora, Senhor. Prepara-nos para ser o sal, para ser luz, Senhor. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Querido Deus, obrigada, Paizinho. Obrigada porque o Senhor é Deus. E obrigada por colocar esse reconhecimento no nosso coração hoje. Que essa mensagem, Senhor, que essa compreensão que o Senhor nos deu nesta manhã possa ficar gravada por toda a eternidade nos nossos corações. Obrigada pela vida da tua serva, que prontamente ouviu a tua voz e a transmitiu para nós.
Que mensagem, Senhor. Que mensagem. Senhor, nós estudamos a lição da Escola Sabatina essa semana. Essa mensagem é a mensagem da lição. E hoje o Senhor complementou. Hoje o Senhor trouxe um verdadeiro entendimento à nossa mente. Obrigada, Deus querido. O Senhor é Deus. Precisamos sim reconhecer isso o tempo todo, Pai. Retire de nós esse senso de murmuração, de reclamação. Senhor, que pecado que nós carregamos, Pai. Estamos exatamente como Satanás, querendo buscar a glória do Senhor para nós. Queremos o tempo todo ser glorificado. Senhor, tira esse eu maldito de nós, de mim, Senhor, por favor. Nos abençoe, Pai querido. Nos abençoe, que a tua glória possa ser resplandecida, que não seja mais nós vivendo, mas o Senhor vivendo em nós e através de nós, em nome de Cristo Jesus, Paizinho. Deus bendito, que esse sentimento não fique apenas aqui, nesse momento que ouvimos a tua mensagem, que não façamos como Israel, Pai. Toda vez que ouvi a tua mensagem, dizia assim, faremos. Como o Senhor falou, faremos. Senhor, queremos dizer isso e agir assim, Pai, o tempo todo, por favor. Vivemos dias difíceis, dias tensos, é verdade. Se não é por doença, é por trabalho, é por correria, é por situações familiares. Eu não sei qual é o problema que aflige o coração dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, Senhor, mas que nenhum problema seja grande demais para nós, que venhamos a pensar que o Senhor não pode resolver, porque o Senhor pode. A tua palavra diz que o Senhor pode. A única coisa que temos que fazer é falar com o Senhor. E é isso que nós queremos fazer, Pai. Falar com o Senhor. Somente isso. Falar com o Senhor é tão simples falar. Falamos tanto. Então, permita-nos falar apenas com o Senhor. Que seja o Senhor a solução de todos os nossos problemas. Em nome de Cristo Jesus, nós choramos e no nome dele nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meu Senhor, vou a ti, pois quero mais amor para o meu viver. Meus desejos são teus, eu quero adorar somente a ti. Eis a força e proteção, eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero me tornar um servo teu. Mesmo sendo um rei, tu és o meu amigo e meu irmão. Dou a ti meu viver, eu quero sempre amar a ti, Senhor. Eis a força e proteção, eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero me tornar um servo teu. Eis a força e proteção,
Eu quero sempre viver por ti. Meus desejos são teus. Eu quero sempre amar a ti, Senhor. Sempre amar a ti, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, minha querida. Neste momento, nós abrimos para as considerações. Alguém gostaria de compartilhar conosco? Sim, Irani. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia de novo para todo mundo. Muito obrigada, minha amiga. Eu estou aqui com meu coração batendo dentro da boca. Essa mensagem foi muito profunda, minha irmã. E eu já havia meditado nisso há um tempo atrás, e eu gostaria muito. Deus há de permitir que você continue essa mensagem em nome de Jesus. Mas se você me permitir, eu queria complementar com o que Paulo diz, né, sobre essa questão da murmuração, porque murmuração é pecado. E nós não temos a noção de quão profundo é isso, porque quando a gente peca murmurando, a gente tem que compreender que se a gente entrega a nossa vida para Deus, não é? Deus está na frente de todas as coisas. E tudo que nos acontece é por permissão divina para o nosso aprendizado, para a nossa correção. Se a gente murmura, nós estamos murmurando contra Deus. E nós desagradamos, a palavra de Deus fala que nós desagradamos o Espírito Santo. Isso foi tão grave que aconteceu que Paulo relatou isso no livro dele, no 1 Coríntios capítulo 10, e depois também ele fala, tanto em Efésios 4, quanto em 1 Tessalonicenses 5. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos, porque a gente não pode sair daqui sem essa palavra. O 1 Coríntios 10 fala o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está lembrando, olha, essa exata passagem que a Irani refletiu. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Esse povo só murmurava, né? Reclamavam da água, reclamavam da comida, reclamavam de tudo. Aí ele continua, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos a imoralidade como algum deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Olha que grave isso. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quem são as pessoas que os fins dos séculos têm chegado? Somos nós, meus irmãos. Olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá um livramento de sorte que possais suportar. Deus não permite que nos venha nenhuma tentação que a gente não possa suportar, que a gente não possa falar, não, eu não quero isso.
E 1 Tessalonicenses, então, 5:16 diz assim: regozijai-vos sempre, não é só nas coisas boas, sempre. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Olha aqui onde ele fala que é pecado, que a gente entristece o Espírito Santo. Efésios 4, aí ele vai para Efésios 4, só um minutinho que eu já... Efésios 4:30. Ele fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Minhas irmãs, eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós somos o Israel espiritual de hoje. Nós não podemos falhar aonde aquele povo falhou no passado, porque Deus quer levantar um povo que vai refletir a glória dele aqui na terra. A missão do Israel, como povo escolhido, era mostrar Jesus para o mundo, e eles falharam nisso, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles não só pecaram, mas eles também rejeitaram o Filho de Deus. Mas nós não podemos falhar. E o inimigo, ele está fazendo as mesmas coisas que ele fez com aquele povo, ele faz conosco. São os mesmos enganos, são os mesmos pecados. E a Bíblia está aqui todinha, como diz aqui Paulo, para nos ensinar, para nos admoestar. Nós precisamos aprender com isso. Irani, Deus seja louvado pela sua vida. Eu estava desde ontem com o meu coração assim muito apertado, porque aconteceu uma situação muito chata, e desde ontem eu estou pedindo perdão a Deus, e hoje Deus veio falar e mostrar mais uma vez, né, por que a gente não deve, que a gente deve estar atento, né, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Muito obrigada, minha irmã, Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém, Deus seja louvado. O nosso Deus trouxe para nós essa mensagem dessa semana que Deus trouxe para nós. É uma mensagem assim, eu quero agradecer por você ter dado uma reforçada na murmuração, que era o pecado, e vou aproveitar, muito obrigada por você ter lido essa passagem, que ela realmente reforça, e gostaria de ler aqui essa frase que diz assim, que se a vida... Eu vou unir aqui, vou pegar os 3 pontos. Vou aproveitar que Deus usou a boca da Iaponira aqui para trazer para nós sobre a murmuração. Aí eu vou agora para os outros 2 pontos. Ela ficou com o primeiro, para a honra e glória de Deus, eu vou aqui para os outros 2 pontos. Se a vida de Moisés não tivesse sido manchada por aquele único pecado, quais foram os 2 pecados de Moisés ali? Ele perdeu a impaciência. Vamos analisar, hein? Primeiro, o pecado do povo, a murmuração, que a Iapa acabou de ler para nós. Agora nós vamos meditar no segundo. Moisés, a impaciência. Olha, agora vamos analisar o pecado da impaciência, que o Senhor deixou claro, mesmo sob toda a pressão daquela multidão. Um homem que andou 40 anos, Deus não perdoou o pecado da impaciência. É pecado. Se Moisés não tivesse sido manchado por aquele único pecado em Cádiz, deixado de dar a glória a Deus, o segundo pecado de Moisés ali, ele deixou de dar glória a Deus, né? De tirar a água da rocha, ele teria entrado na terra prometida e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Moisés morreu porque ele não deu, ele pegou para ele a glória. Olha a seriedade, toda honra e toda glória precisa ser dada a Deus. E ele fez isso todo o tempo, ele falava, não sou eu, é Cristo, não sou eu. E ele levava o povo a entender que era Deus que estava conduzindo, né? Mas naquele momento, então, irmãos, essa está na página 417, eu nunca tinha lido, que se Moisés não tivesse sido manchado por aquele único pecado, nós sabemos que nós lembramos do pecado de Moisés, mas aquele foi lá atrás, quando ele matou o homem. Depois que ele teve um encontro com Cristo,
Depois que ele teve um encontro com Cristo, foi o único pecado conhecido. Pecado conhecido, né? Porque a palavra de Deus nos cobra o pecado, pecado conhecido, aquele pecado. Moisés foi um homem, segundo Moisés era um homem que andou nos caminhos do Senhor. Então, aqui diz que se a vida de Moisés não tivesse sido manchada por aquele único pecado em Cádiz, deixando de dar a Deus a glória de tirar a água da rocha, ele teria entrado na terra prometida e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Essa é a lição que nós precisamos tirar, para que eu e você, nós também estamos agora nos últimos momentos. E Deus está procurando 144 mil, né? Deus está procurando as pessoas sinceras desta terra para os últimos momentos. Nós estamos no exército do Senhor. Alguém gostaria de compartilhar, falar conosco algum... Iapo, muito obrigada, viu? Deus seja louvado pela leitura que você fez. Alguém mais gostaria? Irani. Júlia, Oi, irmãzinha, desculpa. seja bem-vinda, Leni. Pode falar, Leni. Eu achei muito interessante. Eu gostaria de falar algo, porque cada dia nos traz mensagem maravilhosa para nós meditarmos e não andarmos como gentios, não é isso? A Bíblia vem dizendo para nós não andarmos como gentios. E o povo de Israel, eles têm deixado para nós exemplos, tá? Que às vezes nós falamos assim, nossa, mas aquele povo, eles tinham ali a presença de Deus, Deus falava com ele, Moisés falava com eles, e havia muita rebeldia. Mas às vezes nós deixamos assim muita coisa a desejar por falta de fé. Nós ainda estamos no mundo de pecado, sim. Ainda nos encontramos entre sombras e tumultos das atividades terrestres, mas nós precisamos de sermos mais dedicados à obra do Senhor. Nós precisamos de termos fé, tá, Irani? Fé, não somente para a Irani, mas para todos que estão nos ouvindo. Eu tenho uma mensagem que diz algo muito importante. Ainda que nos encontremos por entre sombras e tumultos das atividades terrestres, consideremos mais seriamente o futuro bem-aventurado e que a nossa fé atravesse toda a nuvem de trevas e contemple aquele que morreu pelo pecado do mundo, tá? Então nós estamos no mundo, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, quando você vem dizendo aqui para nós, como em 1 Coríntios 10, que nós não devemos murmurar, quando nós murmuramos, nós estamos duvidando do poder de Deus. No versículo 10, 1 Coríntios, diz, não murmureis, como algum deles murmuraram e foram o quê? Exterminados. Então, quando nós murmuramos, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor não está cuidando como deveria. Senhor, o Senhor não está fazendo o que eu quero. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os pensamentos e os caminhos de Deus são bem mais altos do que os nossos. E amém por isso. Então, o que é que nós precisamos? É somente de confiar. Quando você disse, Irani, que vem os problemas, glorifiquemos ao Senhor, tá? Eu sempre cito essa parte. Aconteceu alguma coisa, deixe estar com Deus, tá? Tem algo que não está do nosso agrado, mas Deus sabe. Por isso que nós precisamos, pela manhã, entregarmos a nossa vida ao Senhor. E o que acontecer, seja para o nosso aprendizado, porque o nosso bom Deus, ele tem propósito para nossas vidas. Então, nós precisamos simplesmente de confiar. Aqui nós somos aqui considerados, nós somos verdadeiros peregrinos neste mundo. Nós estamos indo para a nossa casa, não é isso? Em breve nós iremos para a nossa casa, porque o nosso Jesus já preparou o nosso lugar. Aquele que nos amou a ponto de morrer por nós, construiu uma cidade para nós. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Acreditar. Então, eu quero pedir a meu Deus, ajuda-me, Senhor, não somente no falar, mas no agir. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos deixar de murmurar, vamos seguir ao Senhor, vamos ser não
como os gentios, mas sim com aqueles que têm esperança. Precisamos de termos mais fé. Nós estamos vivendo em tempo de vivermos pela fé. Que Deus conforta, que Deus nos ajude, que os nossos olhos possam ser abertos, que possamos viver com os pés na terra, mas com o olhar para os céus, como diz o meu amigo Jeová, tá? Josafá, como diz meu amigo Josafá. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Irmã Júnia, seja bem-vinda, minha querida. Amém. Louvado seja Deus. Eu fiquei assim sem fôlego, sabe? Ouvindo a irmã Irani pregando. Irmã Irani, grande é o Senhor. E hoje, mais uma vez, Ele te usou. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus pela mensagem. E eu hoje, mais uma vez, o Senhor me provou. Esta igreja não é de homens. Essa sala do Zoom, eu constituí para consagração de quem vem aqui. E se você, minha querida, se você, meu querido, está nessa sala, não é por um acaso. Você é um convidado especial do Espírito Santo do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu acordei e eu fiquei assim pensativa, né? E não estava muito bem quando eu acordei. Falei, Senhor, mas eu dormi tão cedo, reclamei com Deus, né? Murmurei. Mas aí eu fui para o altar dele. E levantei dali, eu ainda não estava muito bem. E ontem eu estava tão cansada que minha filha chegou por volta, acho que não era 9 horas e eu nem vi. Não vi. E ela chegou de viagem e eu não simplesmente, eu apaguei. Final de ano, irmã Irani é da educação, ela sabe disso, quem é da educação e sabe disso. Escola é uma bênção, ali a gente aprende demais, a gente mais aprende do que ensina. Mas é preciso exercitar a respiração, é preciso exercitar a paciência, é preciso exercitar todos os gominhos do fruto do Espírito. E eu tenho andado bem cansada, mas eu vou te falar, minha irmã, esse bálsamo, hoje não foi um pão apenas, foi um remédio. Deus me trouxe alívio. A dor que eu estava sentindo se dissipou. E eu louvo a Deus por isso. Eu tinha lido mais cedo Judas, versículo 9. E eu tinha pedido a Deus a compreensão. E aí eu fui para Patriarcas e Profetas. E eu fui ler. Eu já tinha meditado essa semana nesses capítulos que a senhora mencionou, né? Os capítulos 37, a rocha ferida e a morte de Moisés. E essa semana eu fiz questão. Na verdade, o Senhor Deus fez questão de que eu lesse, porque de mim mesma eu nem teria espaço. E ontem eu passei a madrugada meditando nesses capítulos. Eu já tinha tirado uma outra madrugada e começado a ler no domingo. E, enfim, quando eu li a primeira vez o versículo 9 de Judas, eu fiquei sem entender. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dá compreensão. E na madrugada de hoje, meditando, Deus abriu a minha mente. E eu voltei, ajoelhei, agradeci a Deus. Eu falei, Senhor, tudo que nós te pedimos, o Senhor realmente nos dá. E eu falei com Deus, eu falei, conserva no meu coração essa mensagem. Eu quero entender, Senhor. Porque quando Jesus lutou com Satanás sobre o corpo de Moisés, eu fiquei pensando assim, eu não entendia. E hoje Deus me deu o entendimento. Porque Moisés, ele cometeu o mesmo pecado de Lúcifer, de buscar a glória para si. Quando ele falou, acaso vamos tirar a água da rocha?
aquele homem que o tempo todo, como disse a irmã Irani, falava ao povo, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Naquele momento, ele buscou a glória. Ele tentou, ele esqueceu. É o que a irmã Irani disse num comentário há pouco. Ele esqueceu de atribuir mais uma vez a Deus aquela situação. E ao invés de fazer exatamente como o Senhor disse, pegue o bordão e falai a rocha. Falai a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha por 2 vezes. Queridos, Deus é tremendo. Mas olha a postura de Jesus com Satanás. Se você for lá em Judas, versículo 9, Judas é só um capítulo, é um livro bem pequenininho. A sugestão é que leia todo o capítulo, mas no verso 9, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Essas palavras nos basta. O Senhor te repreenda. Nós não precisamos justificar nada, não precisamos acusar ninguém. A irmã Leni foi clara, o Senhor está no controle, deixa com Deus. Aconteceu alguma coisa, deixa com o Senhor. E pronto. Ele não é o nosso comandante, nós não falamos com ele, nós estamos andando com Cristo. É aqui que o caráter do Senhor, a cada dia, vai se refletir em nós e através de nós. Eu espero grandemente no Senhor que cada um que aqui se encontra nesta manhã esteja com o mesmo desejo que eu estou no coração, de refletir o caráter de Cristo, de conseguir fazer como Cristo. Essa causa do Senhor não é minha. Ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele cumpre todas as suas promessas. E nós podemos todas as coisas se confiarmos nele. Essa é uma promessa também que está em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus seja louvado. Que ele nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Obrigada, Júnia. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, minhas amadas. Bom, o que ficou para mim aí muito, que me impressionou muito meu coração, né, na mensagem de hoje, né, aqui nos comentários, uma coisa muito importante que a Iapo falou na mensagem dela, é que tudo o que aconteceu lá no passado vai se repetir. E é muito importante a gente lembrar que Satanás, ele não faz nada novo, ele só repete a história, né? Então, a murmuração, como diz a Leni, ela traz para os nossos corações a dúvida, né? E a gente sempre coloca a dúvida, a gente questiona, né, ali se Deus está conosco e tantos outros sentimentos que vêm no nosso coração. E a dúvida, ela vai nos levar a um sentimento, né, de rebeldia. Então, qual é o problema da murmuração? O problema da murmuração é que, junto com esse pecado, vai se somando outros pecados, né? O pecado da dúvida, o pecado da rebeldia e o maior de todos eles, que é a rebelião. A rebelião foi algo terrível que aconteceu no céu. E qual foi a estratégia que Satanás usou lá no céu para enganar
os anjos do céu, foi a dúvida. E quando ele colocou ali, que ele começou a reclamar de Jesus, porque o que houve ali no céu foi uma reclamação contra a pessoa de Jesus. E junto com a reclamação da pessoa de Jesus, ele começou a colocar a dúvida no coração dos anjos se realmente Deus era justo, né? Será que Deus é justo? Então, junto com aquela murmuração, com a dúvida, com a rebeldia que havia dentro do coração de Lúcifer, ele provocou a rebelião. A rebeldia, ela está dentro do meu coração. A rebelião, ela se estende ao grupo, né? Então, quando nós externamos a nossa murmuração, a nossa dúvida, quando nós externamos a nossa rebeldia, nós podemos arrastar juntamente conosco muitas pessoas, porque às vezes, como líderes, como formadores de opinião, nós podemos arrastar junto conosco pessoas que vão se rebelar, né, contra aquilo que Deus deixou para que nós sigamos até que atravessemos o Jordão. Então, nós temos que tomar... Por que Deus odiava tanto a murmuração? Né? É isso que a gente tem que entender. Por que Deus odiava tanto, tanto, tanto a murmuração? Porque a murmuração, ela arrasta pessoas, né? A murmuração nem sempre ela só está comigo. A murmuração, ela é um câncer. Ela contamina primeiramente você e depois ela contamina quem está próximo de você. E isso que é o perigo, é quando a gente leva essa contaminação para outras pessoas, né? E você pode destruir não só a sua vida, mas você pode destruir a sua casa, você pode destruir a sua comunidade, você pode destruir a sua igreja, né? Por quê? Porque você levanta a dúvida contra a pessoa de alguém, né? Como foi dito aqui, né, pela Irani, às vezes, ali, quanto o pastor que está pregando, quanto o líder, quanto o ancião, né, você levanta aquela dúvida, e aquela dúvida, aquela sua rebeldia, ela pode se transformar em rebelião, e você levanta um povo, uma comunidade, a sua casa, para se rebelar contra aquilo que é correto. Então, a murmuração, ela é uma doença, né, chamada pecado terrível que nasce dentro de nós, porque esse mesmo espírito foi o primeiro espírito do maligno que nasceu no coração de Satanás. Ele murmurou quando ele viu ali Jesus, né, sendo escolhido para ser o chefe dos arcanjos, né, para ser o anjo Miguel. Ele murmurou, ele começou com uma reclamação, ele não gostou daquilo ali. E esse sentimento ele colocou o tempo todo no povo de Israel. O tempo todo ele colocava a reclamação, a murmuração. Por quê? Porque isso colocava em xeque, em dúvida, a pessoa de Moisés, de Arão, né? E essa rebeldia que nascia no coração de cada um se transformou muitas vezes ali em rebelião. Então, que nós possamos ficarmos atentos, porque toda a história ela está sempre se repetindo em nós também. E nós temos que vigiar para que esse espírito maligno não saia da nossa boca, porque aquilo que proferimos pode gerar dúvida no coração dos nossos queridos, e a nossa dúvida ela pode se juntar com a dúvida, talvez, de outras pessoas e se transformar numa rebelião. E rebelião é coisa de Satanás. Então, que nós possamos corrigir a nossa boca, o nosso coração, para que Deus seja o único
que venha governar a nossa mente, os nossos lábios, os nossos pensamentos. Obrigada, Heloísa. Tem outra mão aqui. A murmuração ela é muito pecado, né? Porque envolve a ingratidão. Deus está fazendo tudo por nós, nos educando, trabalhando na nossa vida, nós estamos muito melhor do que merecemos, Deus está no controle, envolve a dúvida, né, de que Deus está... estamos duvidando do cuidado de Deus. Então, agora, eu também quero trazer nossa mente, para não esquecermos também da impaciência, porque a impaciência também é pecado. E Moisés não murmurou, né? O povo murmurou. Pecado, muito bom a gente lembrar disso, e muito bom a gente lembrar também da impaciência. Não pedirmos a Deus sempre que Ele nos dê paciência. Vamos orar? Quem pode fazer a oração final? Eu posso, Irani? Muito obrigada, minha querida. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor trouxe mais uma vez uma palavra de advertência, de correção para a nossa vida. Ó Senhor, tudo que o Senhor fala aqui nessa sala, nós entendemos e compreendemos que é uma forma que o Senhor tem de mais uma vez transformar o nosso caráter. Quantas vezes temos sido impacientes no trânsito, na rua, com as pessoas, na igreja, na escola, em casa, e o Senhor quer transformar a nossa vida. Precisamos parar de reclamar, de murmurar, de externarmos, Senhor, isso às vezes na nossa casa, na nossa comunidade, e trazermos pessoas que vão estar ali compartilhando esse mesmo sentimento, e trazermos, Senhor, pessoas a uma rebelião contra Ti, Senhor. Porque tudo que nós fazemos não é contra o nosso próximo, mas ofendemos a Ti. Então, Pai querido, o Senhor escolheu essa mensagem de hoje, porque o Senhor quer mudar o caráter de todas nós aqui nessa sala. Arranca de nós, Senhor, essa língua ferina e maligna que muitas vezes nós proferimos contra o nosso irmão. Que o Senhor possa nos moldar, que quando a gente pensar em qualquer momento de reclamarmos, de sermos impacientes, né, na fila, no trânsito, na fila de um banco, que nós possamos lembrarmos que em tudo devemos dar graças, e que o Senhor sabe de todas as coisas, e que nós não conhecemos nem um minuto seguinte da nossa vida. Por isso, ó Deus, molda o nosso caráter, molda a nossa mente, nos transforma. O Senhor disse que Moisés foi o homem mais manso do mundo. Então, Senhor, coloca no nosso coração a mansidão, a mesma mansidão que o Senhor colocou no coração de Moisés. Coloca também em nosso coração, Senhor, para que nós possamos ter a tua mente e ter o teu caráter. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver Jesus Cristo em nós. Nós te pedimos, Senhor, que esteja com cada irmão aqui dessa sala agora. Nós vamos para os nossos afazeres domésticos, para o nosso trabalho, que o Senhor acompanhe a cada um de nós, que o Senhor possa nos abençoar o nosso dia, em nome de Jesus. Amém.
abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Jesus amoroso e fiel Salvador, afasta-me a carga e o pesar, restaura-me as forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos a fluxo, nos lábios me ponho louvor, cantando contente dou glória a Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Enfim, quando em glória eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias terrenos eu hei de fluir no reino sublime sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Irani? Oi, minha querida. Bom dia a todos. Vamos nos Eu deixei você despedir? despedir? Oi? Vamos nos despedir? Aham, eu deixei você despedir. Ah! Bom dia, minha princesa. Bom dia, minha Ei. querida. Não posso me despedir sem você. Mas eu estou aqui, minha companheira, minha dupla. Que o Senhor nos Isso, abençoe, louvado nos dê um seja dia Deus. na presença de Deus. Amém, amém. Bom dia, minhas queridas, meus queridos irmãos e irmãos. Nós tenhamos, sim, um dia na presença do nosso Deus e até amanhã. Amém, amém.